Gente, que surto de filme foi esse? E vamos voltar a fazer filmes em que o trailer corresponde com o tom do filme inteiro? Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Pérez, eu sou escritora e roteirista de terror e hoje a gente vai falar do filme que tá com 100% de score no Rotten Tomatoes, que tá todo mundo falando sobre, inclusive sobre uma possível campanha pro Oscar do ano que vem. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre A Hora do Mal. This is a true story that happened in my town. Bom, essa primeira parte do vídeo vai ser sem spoilers, porque eu quero ajudar as pessoas que ainda não decidiram se vão ou não assistir esse filme, ou só pros curiosos mesmo. E daí quando eu começar a falar dos spoilers, eu vou avisar antes pra não estragar o filme de ninguém. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And do you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back. O diretor do filme é o Zach Cregger e ele fez o filme Barbarian, que foi traduzido, se eu não me engano, como Noites Brutais. Saber que esse diretor ele é muito importante porque esse filme ele não parece com nenhum outro filme que vocês já tenham visto. Ele mistura muito comédia com terror, assim como ele fez no Barbarian. Eu particularmente gostei mais da Hora do Mal do que o Barbarian, que eu vou entrar mais em detalhes na parte com os spoilers. Mas eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar pra você, se você está pensando em assistir ou não esse filme, é que A Hora do Mal, o trailer, não corresponde totalmente com o filme. Inclusive, vamos voltar a fazer filmes em que o trailer corresponde com o tom do filme inteiro? Porque assim, é um trailer muito sombrio, um trailer muito tenso. E sim, tem esses momentos no filme, mas não são todos eles. Inclusive, começa muito mais comédia, muito mais leve do que o trailer sugere. Esse é um filme, ele é muito diferente de todos os outros que estão saindo agora. Como eu falei, ele é desse Zach Cregger, então eu recomendaria também dar uma olhada na filmografia dele, e se puderem assistir Noites Brutais, porque ele realmente ele tem um jeito de contar a história que é muito diferente. Os atores mais conhecidos desse filme são a Julia Garner, que faz a Justine, que é a professora nova, e o Zach Brody, que faz o pai de uma das crianças que desapareceram. Ambos estão muito bem no filme, também são baita atores. Why just her classroom? Why only hers? Where are our children? E as atuações de todo mundo estão muito boas, tem uns momentos cômicos muito engraçados que vem dessa atuação desses atores, desse timing cômico que é bem difícil assim de acertar todas as vezes, e o filme realmente ele excede as expectativas nesse quesito. Ele tem jumpscares bons, então sim, ele é um filme que ele passa mais por um suspense a maior parte do tempo, mas no final ele fica bem terror, e ele me pegou em uns 2, 3 jumpscares que foram muito bem feitos, então tem essa parte. Então se tu gosta de jumpscares assim, mais elaborados, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme também. E as partes do terror, né, o elemento do terror do filme, que é a explicação do que aconteceu com essas crianças e por que elas saíram, né, das suas casas. Eu acho que dentro dos clichês ele foi muito bem elaborado e muito bem feito. Não vou dizer o que é, né? Logo falarei. Mas eu achei ele bem original, assim como o outro filme, né, do diretor. Ele brinca muito com visualmente o que tá mostrando. Tem cenas explícitas de violência. Isso eu acho que é importante falar. Tem um gore, mas é um gore muito leve. Comparado com outro filme do diretor e comparado com as coisas que tem saído ultimamente. Então, se tu não gosta de gore, eu não vejo isso como um impeditivo pra tu poder assistir esse filme. Bom, e agora vamos entrar na parte dos spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, eu recomendo pausar aqui o vídeo e voltar depois pra ver se tu concorda ou não comigo. Mas, então, para os amantes de terror que assistiram A Hora do Mal. Gente, que surto de filme foi esse? This is where the story really starts. Eu amei a bruxa, eu amei o ritual, a coisa de quebrar o galho, visualmente ficou muito legal. Eu acho que foi uma história muito bem contada. No entanto, quando o menininho no final pega e vai fazer com ela, era eu e meus amigos gritando, tipo, vamos, faz, porque quando tu quer construir uma cena como essa, tu tem que mostrar algumas vezes pra plateia entender o que vai acontecer, né?
nesse momento. E eles fizeram muito bem, porque a gente viu ela fazendo isso tantas vezes. Quando chegou na hora do menino fazer, funciona. Essa parte foi realmente impecável. Eu gostei muito de como os amaldiçoados, né, ficavam meio zumbis, meio mortos-vivos, assim. E eu também gostei que eles não ficaram 100%, né, depois, no final do filme, as crianças dão a entender que elas vão melhorar. Mas os pais, né, do Alex, que foi o que, né, era a história dele mesmo, do que estava acontecendo com a família dele. Porque eles estavam amaldiçoados há mais tempo, e eu acho que filmes de terror que, tipo, pegam e apagam tudo que aconteceu no filme e falam, não, mas tudo ficou bem, acabam fazendo desserviço pra história, porque qual é a moral, assim, tipo, se tudo ficou bem, se nada daquilo impactou realmente as pessoas, então por que, né, fazer essa história? Então eu gostei que teve essas consequências, além das pessoas, claro, que morreram, essas consequências da bruxaria e o que isso implicou na vida das pessoas, né, daquela cidade. O tom de comédia com terror, eu gostei, ele foi ao inverso do Barbarian, né, pra quem viu, ele começa mais comédia, ele vai passando pro terror. Eu acho que funcionou melhor dessa forma, porque eu acho que quando tu começa tentando assustar e depois tu acaba ironizando, né, tirando sarro daquilo, eu acho que perde força essa primeira parte, como foi ao contrário, né, tu começa numa vida comum, enfim, e tu passa pro terror sobrenatural. Eu acho que essa transição funcionou muito melhor nesse filme do que no Barbarian. Assim, a minha grande crítica do filme, embora eu tenha gostado do filme, foi a forma com que ele foi editado, né? A forma como ele foi montado, que é como se fossem capítulos, né? Com os nomes das personagens no mesmo dia. Então tu assistia todo o dia da Justine, daí tu, quando tava começando a ficar, tipo, bom, tenso, tu volta pro início do dia e tu vê do pai do Matthew. E assim foi. Eu achei que isso, assim, me tirou completamente do filme. Eu acho que tu perde muito a força desses momentos, assim, de tensão mesmo. E eu entendo que foi uma decisão deles. Eu acho que a história do Alex, né, que tu descobre o que aconteceu, realmente tinha que vir no final do filme. Eu acho que se a gente soubesse desde o início que era uma bruxa, não tinha a menor graça. Mas eu acho que os outros, né, a professora, o pai, o diretor, o adolescente drogado, que inclusive, sério, o guri atuou muito bem. Eu acho que esse, se a gente fosse vendo um pouquinho de cada um, mas acompanhando na mesma, cronologicamente igual, assim, né, tudo junto, eu acho que teria ficado um filme mais tenso. E eu acho que teria ressaltado as partes do terror, né, quando o diretor ataca a professora e tu já meio que entendeu o que tá acontecendo. Então, não sei, eu acho que perderia algumas cenas, né, como a dela na casa do diretor, né, porque daí a gente já sabia que ela era uma bruxa, se fosse assim desde o início. Mas eu acho que teria ficado melhor, porque acho que tu ficar o tempo inteiro voltando, a gente fica, tipo, sei lá, 1h30, só voltando. E daí tu fica, tipo, tá, eu sei que nada de muito demais vai acontecer aqui, porque eu já vi aquele personagem depois, então eu acho que perdeu muita força narrativa essa decisão. Mas também entendo que é uma decisão que, né, pra manter um suspense, pra manter esse mistério, ele ajuda, porque daí a gente não tem que mostrar muitas coisas. E vai mostrando só à medida que o filme vai passando. Mas, pra mim, esse foi, honestamente, acho que o único defeito do filme. De resto, eu achei o enredo muito bom, eu achei a atuação muito boa, a cinematografia, né, a foto ficou muito bonita. Me impressiona um pouco que, tipo assim, os outros pais não estavam tão envolvidos como o pai do Matthew. Mas tá, é cinema e tudo bem, isso eu aceito. Eu aceito mais do que os capítulos de livro. Eu acho que funciona mais realmente em livro, quando tem vários pontos de vista, do que num filme de 2 horas. Eu daria de 5 estrelas pra esse filme, eu daria umas 3 estrelas. Eu acho que ele é um filme que, pro que ele se propõe, ele consegue muito bem executar isso. Mas assim, eu ouvi muita gente falando, meu Deus, é o filme de terror do ano. Eu tenho um ranço eterno, porque toda vez que sai um filme de terror, literalmente a cada mês, falam, esse é o filme de terror do ano. Não é. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, Pecadores. Inclusive, eu fiz, né, a primeira resenha que eu fiz nesse canal foi sobre Pecadores. Pra mim, assim, não tem nem comparação. Pra mim, Pecadores continua o filme do ano. A gente tem aí alguns competidores fortes, né? Com Invocação do Mal, Faça Ela Voltar. Que claro que eu vou cobrir todos eles aqui no canal, porque eu vou assistir todos eles no cinema. Mas assim, dizer que A Hora do Mal é o filme do ano, eu achei bem... uma decisão, assim... até me surpreendeu, porque eu acho que não é um filme de terror tradicional em muitos sentidos, né? Com essa mistura de comédia, essa quebra de narrativa. E me surpreende que tanta gente tá gostando tanto desse filme. Acho ótimo, né? Mas assim, não é um filme tão mainstream pra dizer, nossa, esse é o filme do ano. Até porque a gente tem, como eu falei, a gente ouve isso literalmente todos os meses do ano. Mas então, essa é a minha opinião, né, gente? Pra mim, Pecadores continua, Ryan Coogler continua...
no topo. Eu quero saber, então, quem viu A Hora do Mal, quem vai ver por causa desse vídeo, quem, né, concorda, discorda comigo. Eu adoro ouvir as opiniões diversas de todo mundo, porque essa é a graça do cinema também. E eu vi que acho que semana que vem ou na outra vai ter uma semana do cinema, se eu não me engano, no Brasil inteiro, em que todos os ingressos vão estar R$10, né? Porque tá uma fortuna aí no cinema, isso não ninguém nega, mesmo com desconto de estudante e tal. Então fiquem ligados, porque tem vários filmes novos pra sair, tanto de terror, como eles vão passar novamente o Invocação do Mal 1, 2 e 3, né, em espera do Invocação do Mal 4. Dá uma olhada aí na sua cidade pra ver se isso também vai acontecer lá, porque é uma oportunidade muito boa pra ir ver vários filmes, né, com seus amigos, e sem gastar uma fortuna a cada filme. Bom, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira vez que eu faço metade sem spoiler, metade com, então também me falem se vocês gostaram desse novo formato, porque eu sempre tô procurando, né, resenhas de filmes e às vezes só aparece os com spoiler, e daí eu não quero estragar a experiência do filme, mas quero também saber, né, se é um tipo de filme que eu gostaria de assistir. Então, espero que tenham gostado e até a próxima semana.